Oi pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje, frutinhas bem coloridas, vocês vão adorar. Tô aqui com papel canson e um pincel fininho que veio nesse estojo da aquarela Cotman, que vocês sabem que eu adoro, que é da Winsor & Newton, cores super vibrantes. Aqui eu começo pintando o coco. Eu fiz o desenho antes a lápis, um lápis 2H, um lápis mais clarinho, mais rígido. E tô começando com uma cor marrom, aguei o fundo, técnica wet on wet, que é molhado sobre molhado. Molhei a casquinha do coco e tô colocando bastante pigmento. Já acho que uma camada vai resolver. A aquarela, gente, vocês sabem que começa do claro pro escuro. A gente começa pintando uma camada bem clarinha, mas como o marrom aqui do coco é marrom, vocês podem pintar sempre com as áreas bem escuras. Eu comecei pela área escura, porque a área mais escura da aquarela é a casquinha desse coco. Então, aqui eu tô dando uma acelerada no vídeo para vocês verem que eu sempre vou aguar. Agora eu passei para cereja. Eu vou aguar primeiro o fundo, para quando jogar a tinta se mesclar com a água e fazer essas nuances que a gente espera, que a aquarela reserva pra gente, essas surpresas maravilhosas. Eu encosto sempre o pincel. Tô com uma folhinha de teste ali perto da minha xícara, onde eu testo o tom. E vou relaxando. Espero que vocês também tenham feito as aquarelas de vocês. Eu não sei se vocês já gostam de aquarela, já sabem. Essa série de vídeos eu faço passo a passo para vocês se encorajarem a colocarem a mão na massa. Peguem pincel, aquarela. Você pode também usar aquarela em tubo, pastilha ou aquarela líquida. Eu gosto muito dessa minha, eu tenho um verdadeiro xodó, eu acho que essas 12 cores atendem super bem. Daí depois de pintar as duas cerejinhas bem fraquinho, tá vendo? Depois elas vão escurecer e ficar bem, bem vermelhinhas. Eu passo pra pitaia, a parte vermelhinha da pitaia. Já tô com o pincel com bastante água. E aí, com a minha corzinha de pitaia, que é um pouco mais forte, tô tentando fazer aqui uma cor mais escurinha, mas começo pelo mais claro, né? Não vou jogar já a tinta forte da pitaia, depois eu vou colocar outros layers, outras camadas. Daí eu começo colocando pigmento sem me preocupar muito com a uniformidade. Aquarela, o interessante da aquarela é a gente deixar essas nuances não borradinhas, mas umas nuances irregulares, né? Essas formas da aquarela são maravilhosas. Passei pro pêssego aqui, aguei o fundo, joguei um amarelinho bem clarinho, sempre começando com pouco pigmento. Pra gente não errar na aquarela, a gente tem que começar com pouco pigmento. Voltei pra minha cereja, coloquei um pouco mais de pigmento no pincel. Agora não aguei o fundo, não preciso, vou dar mais o contorno. A segunda camada ela sempre vem com mais pigmento para a gente poder definir profundidade. E onde elas se encostam, eu escureci mais. Olha que interessante, gente, é incrível o que a aquarela faz, né? Às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça, quando começa a pintar já surge um novo caminho. Volto para minha pitaia, porque eu já tô com o pincel vermelho por causa da cereja, aproveito o pigmento e já dou mais definição. Então, lembrando, sempre a primeira camada é uma camadinha de pouco pigmento, água limpa antes de colocar o pigmento. E a segunda camada é uma camada de definição, onde a gente vai suavemente criando os volumes. Se você não tem, você deve estar se perguntando assim, poxa, mas eu não sei desenhar. Antes de fazer o traçado nesse papel, eu consultei no Pinterest. Eu também não sei desenhar tudo. Pode exercitar isso. A gente deve exercitar. Ainda mais vocês que gostam de pintar. Eu amo pintar, não sei desenhar tudo. Então eu digito no Google, no Pinterest, abacaxi. Olho uma imagem e desenho ela. Aqui o que vale é a gente simplificar o desenho. Aqui eu tô pintando a casquinha do meu kiwi. Já aproveitei e coloquei um pouco mais de pigmento, criando essa textura da casquinha do kiwi. No pêssego eu vou colocar um pouco mais de amarelo aqui. E aí, com essa canetinha nanquim, eu faço os carocinhos da pitaia. Se vocês tiverem dúvida, é só olhar no computador.
Eu nem fiz seguindo muito não, tá? Essa é uma caneta nanquim waterproof resistente à água, porque se eu passar depois o pincel não vai borrar, da Unipin Fine Line 03. Vou continuar aqui nas folhinhas da pitaia. Reparem, gente, que eu uso muito pouco pigmento. Não precisa, gente, usar muito pigmento, ainda mais a primeira camada. Na aquarela sempre light to dark, né? Na aquarela sempre menos é mais. A gente começa do pouco para outras camadas. Então eu posso mesclar o amarelinho com o verde. E aqui eu vou aproveitar e vou fazer todas as folhas que tiverem nessa folha de papel. Esse raminho, tem as folhas do abacaxi, que é uma bromélia, as folhas do limão, o limão também eu posso deixar uma área em branco. Reparem que eu não tô colocando o amarelo cobrindo todo o limão. Eu deixei uma área no topinho dele, eu deixei uma área branca para dar volume. E agora essa casquinha do limão, eu posso colocar um pouco de laranja. E vou terminar o coco. Dentro eu faço um tom de cinza. Reparem que ali na folha de teste eu misturei um pouquinho de azul com laranja, que dá um tom neutro cinza com bem pouquinho pigmento e bastante água. Agora eu tô passando contorno, deixando marcada a carne do coco. E depois vou dar uma aguadinha bem clarinha desse cinzinho. Só para marcar o volume mesmo. Como tudo na aquarela é luz e sombra, para gerar profundidade e volume, a gente tem que trabalhar com áreas de cores quentes, cores frias, e isso com o tempo a gente vai aprendendo. A gente pode fazer um verde mais quente, um verde mais frio, tudo isso a gente vai aprendendo. Aqui, por exemplo, essa flor, ela é uma margaridinha amarela, que eu vou dar o volume dela, aqui o miolo eu tô colocando marrom, e o volume dela eu vou fazer um amarelo mais alaranjado, para dar a ideia de que as pétalas estão atrás e outras na frente. Agora eu tô fazendo um tom de verde diferente para colocar na folha da cereja. Vou escurecer um pouquinho ele mais. Vou escurecer. E aí aqui eu nem molhei o fundo. Quando eu não molho o fundo, porque é uma área pequena, daí eu posso colocar uma quantidade de água que eu já mescle na própria área ali da folha. E daqui a pouco eu volto nela. Aqui eu vou dar mais um volume na minha cereja. Reparem que eu acho que na terceira ou quarta camada da cereja. O que encanta a aquarela é exatamente isso. A gente ir, voltar, esperar secar, ver como ficou, colocar mais pigmento. Aquarela é paciência. E a gente vai observando, porque os volumes, eles vão aos poucos surgindo. Aqui eu tô colocando as pontinhas das folhas mais arroxeadinhas. E agora o abacaxi. As folhas, a bromélia do abacaxi. Que abacaxi é uma bromélia. Coisa linda, né, gente? Eu adoro pintar frutas, eu adoro pintar flores. E vocês? Depois me deixem aqui nos comentários o que vocês gostam de pintar. Aqui eu vou colocar a textura do abacaxi, mas depois eu tô construindo essa textura e depois vou desconstruir ela. Não vou deixar tão marcado quanto tá aqui. Lembrando que isso é um desenho, é arte, então não precisa ser exatamente como é, a intenção aqui não é uma pintura realista, e sim uma ilustração
alegre, vibrante, com cores lindas e que depois vai virar uma bela de uma estampa. E aí no próximo vídeo vocês vão ver. O que vocês gostariam de que isso virasse? Uma sacola, uma mochila? Uma mochila seria legal, né? Imagina uma mochila toda tropical. Eu adoro coisas assim. Estampadas, um vestido. Daí agora é só adicionando pigmento onde eu quero. Na flor, eu vou colocando o alaranjado. E dentro também, no miolinho, o marrom. A folha do limão, vou escurecer um pouquinho. E agora são os detalhes. Essa caneta branca da caneta gel, eu gosto muito. Eu uso sempre nos meus trabalhos. Vale a pena vocês terem. Porque depois a gente pode refinar o nosso desenho com lápis de cor, com caneta nanquim, com o que a gente quiser. A base da aquarela tá aí. O que vale é a nossa criatividade, a nossa vontade de fazer uma bela ilustração. A pitaia, tá vendo? Eu fiz um fundo bem clarinho, neutro, igual o do coco, mais claro do que o da polpa do coco, para poder dar uma ideia de volume. E agora a casquinha do coco, eu adicionei aquelas fibras, escureci um pouquinho as folhas da pitaia, colocando um pouco mais de pigmento rosado para dar mais volume na pitaia. Agora são os retoques finais. Essa é a parte que eu mais gosto. Reforçando os alaranjados. Tá vendo como tudo vai ganhando volume? É incrível, gente. Eu amo aquarela. O kiwi também, aproveitando para dar um pouco mais de volume e textura na casca. E agora pegar a minha caneta nanquim, da mesma maneira que eu fiz os carocinhos da pitaia, eu faço as sementinhas do kiwi. Reforçando aqui o volume da pitaia. E agora o mel. Daí agora eu vou pintar esse pegador de mel, que ele é madeirinha clarinha. Primeiro eu vou colocar uma base bem clarinha, cor de madeira clara. E depois eu vou reforçar essas ranhuras para dar a ideia do volume. Que ele tem essas camadinhas, né? E agora o tom de mel. Um alaranjado. Eu deixo algumas áreas em branco sem pintar. Mas uma vez que a gente define a família de elementos que a gente quer pintar, fica muito interessante. E depois, não é só isso, vocês podem fazer muitas coisas legais que eu vou mostrar no próximo vídeo, vocês vão adorar. E agora são os retoques finais. Acrescentar volume, um pouco mais de luz, de sombra em determinadas áreas. É só a gente observar e ir acrescentando. E ter cuidado para também não exagerar. É fácil a gente errar a mão e exagerar. Quando esse desenho secar, aí sim eu vou pegar a caneta gel branca e vou fazer alguns detalhes no abacaxi. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aquarela. Fiquem de olho que logo eu vou liberar o vídeo onde eu transformo essas ilustrações numa estampa. E não esqueçam, se inscrevam no canal, deixa um like se você gostou desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.